Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula. Meu nome é Flávio Etques, eu sou psicólogo clínico e eu trabalho com pessoas que estão tendo problemas com vícios em apostas e jogos eletrônicos. Hoje, nessa aula especificamente, nós falaremos sobre as 10 mentiras mais comuns que as apostas nos contam. Essas mentiras, algumas delas a gente chegou a falar nas lives, então quem assistiu vai reconhecer e é um pouco para retomar um pouco do assunto que a gente conversou a respeito disso naquelas lives. Mas essa é a gravação para você assistir. Caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, eu recomendo muito que você anote, né? Traz um caderno, alguma lápis ou caneta e vai escrevendo o que eu estou falando durante as aulas, que você vai absorver muito melhor o conteúdo. E, surgindo essas dúvidas, você pode anotar e trazer na próxima aula, ou pode mandar diretamente para mim que eu respondo. Tá certo? Então estamos combinados assim. Eu sempre que olhar para o lado direito é que eu tenho uma colinha aqui para mim, só para a gente poder guiar e seguir um itinerário. A primeira mentira que as apostas nos contam é que você ganha dinheiro, mas o que você não ganha é lucro. Essa é a primeira mentira. Todas as apostas, quando a gente vê essas casas, né, essas bets da vida, seja o cassino online, seja as apostas esportivas, todas elas sempre fazem a seguinte propaganda: você vai ganhar dinheiro. É uma renda extra, é uma forma de investimento. Existe uma série de falas que eles utilizam para falar a respeito disso. O problema é que realmente você ganha dinheiro. Tem situações de pessoas que conseguem fazer o salário em questão de minutos, às vezes 2 vezes, 3, 4, quem sabe até 10 vezes o próprio salário, ali em um certo X tempo, especificamente. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que durante esse ganho, a pessoa ela perde a noção justamente do que ela está apostando, do que ela está ganhando. E aí, nesses valores altos que acabam acontecendo, gera-se justamente essa perda da noção do quanto está ganhando, quanto está perdendo, e isso traz um impacto muito grande com relação à pessoa. Só que existe uma situação chamada fator tempo. E todos os apostadores, eles com o tempo, conforme vão apostando e vão ganhando esses valores, infelizmente, vai passando e começam a perder. Existe toda uma mecânica para isso, que a gente pode explicar isso nas aulas também. Na live a gente falou um pouco a respeito disso, do porquê que acontece dessa forma, porquê que a gente começa ganhando e vai perdendo com o tempo. Mas basicamente, essa mentira, ela é sempre contada dessa forma: você vai ganhar dinheiro. Mas se a gente olha no fator tempo, o que a gente sempre vê é que não se ganha lucro. O valor investido, ele sempre é perdido conforme o tempo e acaba se gerando um grande prejuízo. E esse é o grande problema das apostas. A segunda mentira é que muitas vezes a casa de apostas convida você para um jogo e quando você chega lá, não é o jogo que você esperava. Eu vou fazer uma analogia, né, uma história, para comparar um pouco o que seria isso. Imagine que você está na sua casa, né, assistindo o seu jogo de futebol, seu time de futebol preferido. E lá tem um amigo seu, e ele está assistindo o jogo também. Vocês comentam, conversam, brincam a respeito disso, falam ali do treinador, dos times, dos atacantes, etc. Só que essa pessoa que está do teu lado, ela está constantemente olhando para o celular. Aí você fica um pouco curioso. Pô, Fulano, o que você está olhando tanto o celular? O que está acontecendo? E aí esse amigo fala: não, eu estou jogando e estou apostando, né? Eu estou ganhando dinheiro. Aí você fala: não, peraí, você, além de estar assistindo o jogo, se divertindo, você está também ganhando dinheiro? Conta mais para eu saber a respeito disso. E aí o que acontece? Acontece que essa pessoa fala: claro, vou te apresentar. Só que para te apresentar, a gente vai ter que ir em outro lugar. E aí essa pessoa pega você, pede para você vestir uma chuteira, né? Vamos jogar
o jogo. Veste aí os seus equipamentos de futebol e vamos lá. Vocês entram no carro, começam a ir em direção de uma cidade, chegam no centro, sobem um prédio acima, saem do elevador, aí você pensa, poxa, onde que é esse campo? Como que é essa situação aí? O que que eu vou jogar? E aí quando se abre a porta de uma sala, você entra e você percebe que está todo mundo ali jogando xadrez. E esse seu amigo que aposta, ele pega ali a bola de futebol e começa a jogar. No meio dessas pessoas que estão jogando xadrez, começa a jogar com você esse mundo das apostas. Fazendo uma outra analogia rápida, é como se alguém tivesse te chamado para jogar futebol e você chega lá, é vôlei, ou é dama, é xadrez. Os jogos que passam nas casas de aposta simulam muitas vezes uma coisa que ela não é. Esse é o grande problema. Então, quando você acha que é um jogo de futebol, não é nada sobre futebol. É sobre matemática, algoritmos, probabilidades, estatísticas. Quando você acha que é só um joguinho de cartas, tem uma série de considerações ali que a gente precisa ver, analisar, observar, e tem toda uma matemática também por trás disso. E as slot machines, o famoso tigrinho e etc., também é a mesma coisa. A gente vê ali que parece que é um jogo que simula a sorte, mas não é bem assim, não tem nada de sorte ali. Na realidade, os ganhos já estão totalmente contados. Então, muitas vezes, os jogos nos convidam para uma coisa, e quando a gente chega lá, ela não é bem assim. A terceira mentira é que o jogo ele é sempre divertido, ele é sempre emocionante. A gente vê isso nos relatos dos apostadores que sentem uma emoção incrível de uma grande vitória, ou de uma grande aposta que correram sérios riscos, né, de colocar ali, às vezes, o salário do mês, ou uma série de valores altos, às vezes um terreno, um bem, justamente numa aposta, para ver se conseguiria duplicar, triplicar ou aumentar aquele patrimônio de certo modo. E apesar de algumas vezes ter esses efeitos, essas situações, a gente começa a reparar, e principalmente eu levanto essa pergunta, que nem sempre é tão divertido, né? A gente começa a observar justamente nesse aspecto que tanto os apostadores, né, quanto os relatos, eles falam a respeito disso. O jogo não é sempre divertido. Chega em momentos, na realidade, que a gente sente totalmente o oposto. Sente uma culpa imensa por valores perdidos, sente uma sensação terrível quando se perde. Tem pessoas que chegam a pensar em encerrar a própria vida, por conta, às vezes, de uma perda de um valor alto. Então, o jogo, até a própria palavra, né, quando a gente lembra da palavra jogo, a gente lembra de diversão, a gente lembra de felicidade, alegria, momentos bons. E, infelizmente, isso não está muito atrelado com relacionados às apostas. E a quarta mentira que contam, falam a respeito de que para você dominar o jogo, você precisa ter um autocontrole e entender. E é aqui que a gente começa a ver uma grande mentira. Falam a respeito do domínio e do autocontrole como se fosse, sabe, um simples controle de impulsos, uma coisa que fosse assim, olha, é que você não tem inteligência emocional para lidar com isso. Jogam a culpa para a psique ou para o ser humano como se ele fosse o culpado de tudo. A culpa não é o jogo, a culpa é você. Teve até um relato que eu escutei esses dias de um influenciador que vende esses jogos de apostas, eles falam assim, se a casa sempre ganha, por que tem um monte de gente apostando? Se a casa de apostas ela sempre está ganhando dos apostadores e tem um bando de perdedor, por que as pessoas estão ali voltando então? Não faz sentido essa frase. Se a gente seguir a metade dessa história, se quiser 5% do que está sendo dito aqui, a gente poderia até falar que sim, mas de verdade a gente começa a observar
que não é que a casa sempre ganha e só tem perdedores e pessoas que estão ali descontroladas. O problema é que a casa de apostas ela não está se importando tanto se você está ganhando ou perdendo, ela quer te manter lá. E ela faz de tudo para lançar a culpa ou em você, ou numa situação financeira, ou em situações externas a ela. E quando você vai olhar especificamente nessa situação do domínio e de entender o jogo, se você vai parar e realmente olhar a fundo como é que funciona, você vai olhar ali as fórmulas matemáticas, você vai olhar ali a psicologia, o design por trás daquilo, você vai perceber o quão nojento e mentiroso é esse mercado especificamente. É que a gente pode chamar assim. E a quinta mentira, que eu recomendo realmente assim, para parar e prestar bastante atenção a respeito disso. Para sair do mundo das apostas, você tem que sair apostando. Veja essa frase. Para eu sair do mundo das apostas, eu tenho que sair apostando. Para eu vencer esse vício, vencer essa situação que eu me coloquei, a única forma é eu sair apostando. Essa mentira, se a gente for pensar, é como se eu tivesse preso. E na minha cabeça, a única forma de eu sair é eu entrando mais a fundo dentro da prisão. Sendo que, de verdade, a porta da frente está aberta, está livre ali. Ou, fazendo uma outra analogia, é como se eu tivesse tido uma queimadura de 3º grau no meu braço. E essa queimadura, eu vou no médico, chego lá e o médico fala assim, não, para a gente curar essa queimadura, a gente vai ter que queimar mais ainda teu braço. E ele vai com o maçarico para cima do teu braço. Essa é uma das mentiras que mais cai e complica os apostadores com relacionado a isso. Por quê? Eu não posso sair perdedor. A grande situação aqui que a gente observa, né, do porquê que o apostador ele fica ali naquele ciclo de apostas, ele vai apostando e perdendo, vai apostando e perdendo, é que o que ele está jogando ali não é com valores, ele está jogando ali com uma vaidade dele. Esse é o detalhe. Eu não posso sair perdedor disso. Muitas vezes o jogador, né, ou o apostador, ele não está bem em diversas áreas da vida. Às vezes ele é um perdedor no trabalho, um perdedor na família, um perdedor ali entre os amigos. E aí no jogo ele não pode ser perdedor, de forma alguma. E aí ele recai nessa mentira constantemente, que fica contando a si mesmo. Que a única forma de eu sair desse mundo dos apostas é sair vitorioso. A sexta mentira é que a casa de apostas ela está muito interessada no teu ganho ou na tua perda. Teve até também um desses influenciadores falou assim, hoje vai ser na conta do dono da casa de apostas. Hoje eu vou pagar ali o meu lanche, minha comida, meu churrasco, com base no que eu ganhei das apostas. Ganhei da casa. A casa de apostas ela não está interessada nisso. Porque, de verdade, o que ela está interessada é te fazer permanecer lá. Muitos cassinos, estruturas assim de fora do país, né, cassinos físicos, os estacionamentos deles são muito mais baratos. Pega uma área grande comercial, né, uma grande metrópole, e vai olhar os estacionamentos. Os estacionamentos normalmente desses locais chegam a valores assim absurdos por hora. E os estacionamentos desses cassinos especificamente às vezes menos da metade do valor que deveria ser. Então, eles utilizam de uma série de artimanhas para que você permaneça ali jogando. Os famosos e-mails bônus, os famosos contatos de você um jogador VIP, essencial, maravilhoso, etc.
para que você continue voltando e jogando e apostando. Sem falar nos outros relatos, né, da quantidade de vezes assim, olha, eu apostei e ganhei um valor alto, só que quando eu fui pedir ali para a casa de apostas, ela me pediu um prazo, me pediu um tempo, falou que está com um problema no sistema financeiro, que não poderia entregar naquele momento. Então, assim, justamente esse é o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a casa de apostas, ela vai utilizar de vários instrumentos e meios para fazer justamente você permanecer ali. A sétima mentira é que você perdeu o autocontrole e nunca mais reconquistará. Quando a gente fala a respeito desse quesito do autocontrole, autodomínio, se a gente for olhar em algumas classificações, as pessoas acham que é como se fosse eu abrir uma porta que nunca mais vai se fechar. Muitas vezes, quando a gente escuta a própria palavra vício, a gente já imagina assim, nossa, vou virar o morador de rua, a pessoa que está em situação de rua, vou virar um mendigo, porque não tem mais jeito, agora acabou minha vida. Não necessariamente. Existem vícios que são muito complicados de serem vencidos de uma forma mais natural, de uma forma mais lidando com ele com ferramentas próprias. Tanto que a gente tem essa diferença, né, dos vícios comportamentais e vícios por substâncias. Os vícios por substâncias, você tem mais fatores adicionados relacionado ao comportamento aditivo, que é muito mais difícil de você vencer. O vício comportamental das apostas, ele tem as suas características próprias, tem as suas dificuldades, mas ele é muito mais fácil, próximo de um de substâncias. Até brincam, né, que a substância de verdade é o dinheiro. Eu não diria isso. Porque muitas vezes o apostador, apesar de ele ganhar o valor que ele estava pretendendo ali, ou que ele jamais imaginava que ele iria ganhar, ele continua jogando. Então, assim, é muito aquele prazer vaidoso mesmo de estar ali ganhando aqueles valores e conseguindo uma situação. Porque o que as apostas mexem com a gente, eles mexem muito com três coisas que são muito delicadas para o ser humano. É prazer, o prazer de vencer, de ganhar aqueles valores, no poder de finalmente ter acesso a valores que a gente, às vezes, nunca teve contato, ou nunca conseguiu, através do nosso próprio desempenho mesmo profissional, e mexe com dinheiro, que é uma coisa que tem até umas frases no senso comum que são bem interessantes, né? Quer conhecer uma pessoa? Coloca dinheiro na mão dela. Eu tenho uma frase de Platão que ela é bem interessante também. Ela fala justamente isso. Você consegue conhecer uma pessoa profundamente em 1 hora brincando com ela, brincando ali em conjunto, um jogo ou uma brincadeira, do que 1 ano de conversa. E a oitava mentira que muitos apostadores contam a si mesmos é que eu aposto por, e você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Eu aposto porque me ensinaram, eu aposto porque brigaram comigo, eu fiquei triste, eu fui lá, apostei, eu aposto porque eu precisava de um dinheiro, eu aposto porque simplesmente me apresentaram um dia e a pessoa nem mais é viciada, ela só me apresentou, jogou um tempo e depois não jogou mais, eu que estou aqui agora viciado com esse problema. Eu aposto porque já virou um hábito, eu faço uma coisa assim só para um livre passatempo. E aqui a gente precisa observar e precisa ser muito sincero. A verdade é que não interessa qual é a razão que você acredite que você aposte. Você aposta porque você quer. Esse é o ponto crucial aqui que eu quero dizer a respeito disso. Nessa frase em específico, eu tenho que colocar alguns adendos. Existem fatores influenciadores para as apostas? Sim, existe. Existe todo um mercado, existe todo um aplicativo, todo um algoritmo feito ali para que você fique viciado.
Só que qual é o detalhe a respeito disso? Eu quero que você entenda que quando você vai apostar, não acontece de, por exemplo, sei lá, o celular apita, aparece o aplicativo, ele abre, o celular voa na sua mão e você começa a apostar sem parar. Né? Normalmente sempre acontece um processo de decisão. Pode ser que durante ali, quando você começa a jogar, você entra ali num transe, você entra ali numa situação onde você não está vendo mais o que você está fazendo. Isso realmente acontece, isso realmente tem esse efeito, mas o processo de tomada de decisão, ela está embotada no início. Ela está diminuída, não está tão consciente, tão clara a respeito disso. Mas existe um processo de tomada de decisão. E muitas vezes no processo de psicoterapia a gente pode observar, pode buscar e olhar, e quando a gente vai observar, os fundos e as raízes nisso estão muito vinculados à vaidade. Eu tenho que apostar porque eu preciso ganhar dinheiro, preciso mostrar para minha esposa, para o meu esposo que eu tenho essa capacidade. Eu preciso apostar porque eu preciso relaxar, eu não posso sentir os pesares da vida. Eu tenho que apostar e por aí vai. Então todas essas frases, se a gente for a fundo nelas, aonde elas caem sempre num orgulho, numa vaidade, numa imagem que eu tenho que mostrar, numa imagem que eu tenho que aparecer. E muito do processo aqui é justamente de a gente observar que essa vaidade, ela causa uma série de danos, uma série de situações e problemas gravíssimos com relacionado a isso. Tem pessoas que elas não conseguem contar para os familiares o que elas estão passando, por muito medo e vergonha de não serem aceitos, por medo e receio de julgamentos e uma série de situações que podem acontecer verdadeiramente. Mas se a gente for olhar a fundo a respeito disso, por que você vai manter essa imagem de justamente algo que não era para ser, não devia estar acontecendo? Então, é uma série de situações que a gente observa e a gente vê e a gente começa a trabalhar e olhar a respeito disso. E dentro do processo de psicoterapia, a gente ajuda muito os pacientes a lidarem com isso. Um adendo com relacionado a isso, né? Uma nona mentira. Minha família vai me julgar e vai acabar vai acabar o meu casamento, vai acabar meu relacionamento, vai acabar tudo, etc. Não. Existe risco? Existe. Não vou dizer que não existe. Mas tudo muito bem conversado, muito bem apresentado e com uma dinâmica real de assim, esse familiar pode me ajudar, na realidade a pessoa pode sair muito mais rápido do vício com relacionado a isso. E até uma palavra para os familiares, né? Se o familiar conseguir ajudar o apostador com apoio, suporte, com ferramentas realmente fidedignas, a melhora é muito mais rápida. Esse é o detalhe. É mais fácil você sair de um problema desses acompanhado em conjunto do que sozinho. Então, mas minha família não vai me apoiar, não vai ter jeito e tudo mais. Então vamos procurar um profissional. Muitas vezes as pessoas olham assim, já que eu me enfiei nesse problema sozinho, eu vou sair sozinho. Não vai dar certo. É justamente a gente cai naquela quinta mentira. Já que as apostas trouxeram um problema para mim, então eu tenho que sair delas apostando. Gente, se a gente pega uma gripe, a gente não conversa com a gripe e vira amigo da gripe para melhorar da gripe. Não. A gente justamente busca medicações, a gente busca pessoas que podem nos ajudar para combater esse tipo de situação. Então, aqui a gente tenta seguir muito essa lógica também de pedir ajuda, que é justamente o que vai combater essa vaidade que as apostas constroem tanto dentro de nós. Que eu preciso ser vencedor, eu preciso ser ganhador, eu preciso recuperar esse dinheiro. Eu não posso de forma alguma aceitar esse prejuízo, porque esse dinheiro era um bem, era uma situação, etc. E aí você fica naquele ciclo de tentando reaver uma coisa que já foi perdida. A décima mentira, que as pessoas se contam a respeito disso também,
é que quando elas olham esse quesito das apostas, elas falam assim, olha, agora vai ser difícil sair disso, vai ser complicadíssimo, vai ser, agora eu estou viciado, eu estou endividado, agora não vai ter solução, não vai ter esperança. Não. Até dentro desse ponto, não é a terapia ou a internação ou o Gamban, que é um aplicativo que bloqueia, não é, uma live que você assiste, não é uma aula que você assiste, isso tudo separado que vai te ajudar. Se você buscar justamente essas situações todas em conjunto, aí sim você vai conseguir ter um desempenho de sair mais rápido dessa situação que você está atualmente. E ela não precisa ser permanente. Ela não é uma situação assim, olha, você não nasceu com esse vício, não necessariamente você vai morrer com esse vício. É isso que eu quero deixar claro aqui. Muitas vezes as pessoas tentam técnicas e ferramentas separados da habilidade que deveria ter. É como se as pessoas fossem ali no dentista, elas vão lá e o dentista fala, ó, compra ali a pasta de dente, mas não, e esquece de falar da escova. E você vai lá e compra a pasta de dente e você não sabe nem usar direito. Então, é muito importante a gente ter um acompanhamento, ter um profissional, para que a gente possa unir a ferramenta com esse profissional. Né? Porque essa situação das apostas, a gente não consegue resolver com uma facilidade. Porque ela é feita, ela tem um design, ela tem uma estrutura para que ela seja fácil no início. Para que ela seja fácil de aprendizado, para que você permaneça ali jogando. Só que para sair disso, que é muito difícil. Mas essa saída, ela não é impossível. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Muitas vezes a gente fica ali naquela ânsia, naquela situação, e fica se machucando e se colocando em situações assim muito perigosas a respeito disso. Certo? Então essas são algumas mentiras, né, das 10 mentiras aqui que a gente vê a respeito das apostas. Quero deixar claro, né, que as coisas assim, quando a gente vê e observa, a gente fica com muito medo, receio e fica assim, olha, agora vai ter esse impacto geral e não vai ter uma solução. Não, existe esperança. Para isso eu vou contar um mito, que eu normalmente eu gosto de contar esses tipos de mito, esses tipos de situação, para exemplificar um pouco a respeito disso. E é um mito bem breve, é um mito sobre a caixa de Pandora. Pandora era uma cidadã da Grécia Antiga, em que os deuses resolveram dar para ela uma caixa. E eles colocaram essa caixa trancada e deram a chave para ela e falaram assim, Pandora, essa é sua caixa, mas você não pode abrir essa caixa, viu? Eles deram essa ordem para ela. E Pandora aceitou essa missão, né, muito incumbida pelos deuses, quase se não ordenada. E Pandora vai ali, cuidando dos afazeres, vivendo a vida dela, fazendo as atividades, e aquela caixa ali trancada, e ela cuidando para que ninguém tivesse acesso a essa caixa. Dado um certo tempo, Pandora começa a se perguntar, o que tem dentro dessa caixa? Ah, não vou reparar nisso, não vou pensar, E fica ali, mas o que tem? Mas o que será que pode ser? E fica pensando, pensando, pensando. Dado um certo momento, Pandora fraqueja, vai lá e abre a caixa. Quando Pandora abre a caixa, começa a sair um monte de criaturas. Criaturas terríveis, monstros, feras, pragas, terremotos, furacões, meteoros, raios, guerras, tiranos, ditadores. Saem de tudo, os assassinos, ladrões. E Pandora vê a terra e ao redor dela sendo assolada por todo esse mal. E Pandora, muito angustiada por aquela situação, volta-se para olhar para a caixa. Vai lá e olha no fundo dessa caixa.
e ela repara que lá no fundo havia esperança. Nós podemos tirar uma série de morais dessa história, mas uma delas que eu gosto muito de trazer é que muitas vezes a gente precisa de uma série de coisas ruins para segurar justamente a esperança que a gente precisa para poder sair. E é necessário esse tempo para a gente observar e olhar e reaver essa esperança que há sempre uma saída para isso. Então, se você tiver de alguma forma totalmente sem esperança, sem amparo, tá? Sem saída mais, quero que você saiba que há esperança sim. E eu estou aqui para te ajudar naquilo que eu puder ofertar para você. Tá bem? Em um pouco da aula, vou travar por aqui para a gente continuar nas perguntas, né, a respeito desse conteúdo e a gente se vê na próxima.